Olá, pessoal, bem-vindos ao Pausa Saudável, aquele encontro semanal que a gente para a vida corrida para falar de saúde. O meu nome você já conhece, Fabiola, nutricionista, mãe, empresária, tem uma vida corrida igual a você. E te convido a parar um pouquinho para a gente falar sobre um tema super importante que é emagrecimento após, assim, a terceira idade. Que eu nem sei mais qual é a idade certa hoje, porque tem gente com 80, com 90, com mais saúde do que muito jovem por aí, né? Então, a doutora Maria Luísa, ela fez a honra de vir aqui, né? A gente está muito feliz por ter vindo ao Pausa Saudável, né? Esse momento que a gente quer acrescentar na vida das pessoas, sem transformar uma vida, a gente já sabe que cumpriu o nosso papel aqui com o programa. Então, doutora, muito obrigada por ter vindo aqui ao Pausa Saudável. Eu que agradeço o convite e espero, né, como tu falaste, acrescentar para mudar aí, pelo menos uma vida, né? Então, acho isso bem importante, a gente que trabalha com saúde, né? Hoje é o dia, né, da nutrição, hoje é o dia da saúde, então, bem importante essa questão. E falar de nutrição, para mim, vocês sabem, né? É uma coisa que eu amo fazer, porque a gente sabe que muita gente acha que quando a saúde, ela tá já assim no limite, é a hora que eu tenho que tomar uma atitude. E, na verdade, a nutrição, ela vem para mostrar que o segredo é a prevenção. Eu tenho que começar, às vezes, lá na infância, na adolescência, na juventude. E se a gente vai falar hoje de idosos, a gente até pode dizer assim, ainda dá para mudar o estilo de vida, ainda dá para ter qualidade de vida, porque tem um amigo meu que ele fala assim, o leão, ele não fica doente, ele caça até a véspera da morte dele. Então, ele está num dia caçando, no outro dia ele vai para um cantinho e ele morre. Assim era para ser o ser humano. Eu não deveria passar 20 anos da minha vida, que são os últimos 20 anos da minha vida, numa cama, doente, né? E o segredo nada mais é do que uma alimentação saudável, uma mente saudável, fazer a prática da atividade física. Mas hoje, a doutora Maria Luísa vai contar um pouquinho da história dela para nós, e eu queria que você contasse por que você resolveu ser nutricionista. Então, a nutrição, eu vou dizer que eu tento pensar, assim, relembrar de como é que surgiu na minha vida, eu não consigo lembrar, assim, a nutrição mesmo. Eu lembro quando eu realmente decidi, né, a fazer nutrição, quando tava na época de escolher, assim, o que era, meus pais dizem que eu tinha uma lista de mais ou menos umas 15 profissões, assim, ali pelo ensino médio, sabe, tem que diminuir, e sempre foi mais nessa área da saúde mesmo, né, então psicologia, nutrição, odonto, enfim, e realmente eu não sei como eu optei pela nutrição, eu tento resgatar isso já faz um tempo, porque várias pessoas me perguntam, mas o que eu tenho, assim, quando eu vi a real nutrição, assim, até antes da faculdade, eu fui atrás de nutricionistas para entender o que elas trabalhavam, porque eu entendia que tinha nutricionista no consultório, no hospital e no restaurante, ponto. O que elas faziam direito não sabia, né? E aí eu fui atrás delas para entender o que era, para ver se realmente era aquilo, e o mínimo que eu consegui entender, eu já gostei muito, né? Então, e depois dentro da faculdade, assim, tudo que eu fui apresentada cada dia, eu me envolvia mais, eu gostava mais e cada vez de uma área diferente, né? Então, entender que com a alimentação, a gente muda a vida das pessoas, a gente muda a qualidade, né? Bem como tu falaste antes, né? Então, do preventivo, né? Então, desde pequeno a gente tá indo, se a gente for até um pouquinho antes, desde o útero, né? Na gestação, né? A alimentação faz toda uma diferença, né? Mas eu lembro exatamente quando eu decidi trabalhar com idosos, isso sim. Né, então, também no final da faculdade eu super gostava de muitas coisas, né, de várias temáticas ali da nutrição, por ser apaixonada mesmo, porque como alimentação podia fazer essa diferença, eu comecei a pensar, né, tipo, em que público que eu ia trabalhar, precisava decidir, tinha essa cobrança dentro de mim, né, e aí eu comecei a ver com que público eu ficava mais feliz, né, então foi ali no finalzinho da faculdade mesmo que eu vi que eu ficava muito satisfeita. Na época eu morava com meus avós, né, tinha sempre o contato da minha avó materna e aqui em Porto Alegre morava com meus avós paternos, e eu via que era esse público que me satisfazia, né, então eu disse, não, é esse público que eu quero, né, quero mudar esse fim da vida deles, eu quero deixar eles com mais qualidade, e agora, nesse último momento, esses últimos 5 anos, então por que não trabalhar com pessoas, né, a partir dos 30, 40, 50 anos, e pensar na longevidade, como é que a gente quer chegar, né? Porque, como tu falaste também, tem aí pessoas de 80, 90 anos super bem, né? Daqui a pouco tem aí a maratona de Porto Alegre, eles estão correndo aí, né? Hoje mesmo, de manhã cedo, passei por um senhorzinho às 6 da manhã correndo na rua, né? Então, que satisfação, que gratificação trabalhar com esse tipo de público, né?
E a ciência, ela tá mostrando, né, que às vezes a gente ficava com uns paradigmas, menopausa, eu tenho sim ou sim que engordar, né? Eu sou um homem de 70 anos, eu tenho que estar aposentado e num sofá assistindo televisão. Isso está se desconstruindo, Uhum. né? É tanto que aquele homenzinho de bengala dos estacionamentos mudou Sim. para um homem em pé com mais Mais 60. sim. Porque quantas pessoas de 60 anos não dá para saber que tem 60 anos, gente, Exatamente. né? E aí essas pessoas, elas estão buscando essa qualidade de vida, às vezes aposentado ou não, às vezes a pessoa opta por não se aposentar, não parar, e isso aí já é um combo de saúde. A mente está trabalhando, o corpo está trabalhando, né? Agora eu queria perguntar uma coisa a você, e é uma curiosidade, né? Você acha que é fácil trabalhar com idoso? Eu também tive a fase de trabalhar com idoso e eu tive a percepção oposta à sua. Uhum. Porque eu achava que o idoso ele era mais teimoso. Ele falava assim, não, mas eu comi isso aqui a vida toda. E eu não tive problemas, né? Sei. Não, mas ó, minha mãe, ela acha que bolo e bolacha não é açúcar. Não, é só um bolinho da tarde com café. Eu, mãe, não pode, a senhora tem a diabetes aí, né? Uhum. Então, assim, há uma certa teimosia, uma resistência. Com você isso é diferente? Você percebe que o teu amor é tão grande que aí você consegue convencer o vovozinho e a vovozinha a comer direitinho, né? Aham. Outra coisa que eu acredito muito na nutrição é uma nutrição com equilíbrio e sem restrições, né? Então, sem Perfeito. aquela coisa assim, não pode nunca mais açúcar, né? Então, isso eu acho que me encaixou mais neles justamente por isso, né? Então, assim, comi a vida inteira, fui criado com a banha de porco, né? Comendo, né? A bolacha, coisa assim. Então, claro que, dependendo do tipo de patologia, a gente vai precisar restringir, a gente vai precisar reduzir, né? Mas eles não são fáceis, não. Também tem essa dificuldade, assim, mas com um jeitinho, né? Com algumas trocas, né? Mostrando para eles, né? Que ainda tem bastante tempo, né? De vida ainda, né? Que a gente Sim. melhorando algumas coisas ainda tem possibilidades de ter uma qualidade, melhorar os exames, né? E eu gosto muito de um comercial que tem, que às vezes passa no final de ano, que é o idoso se preparando pro Natal para ficar com a netinha, né? Então, mostrar para eles assim, ó, que tu também pode ainda se preparar para alguma coisa, né, que eles tenham esse objetivo, né? E aí é difícil, sim, eles têm essa resistência. Tem muitos que chegam no meu consultório e vêm, assim, com uma cara meio séria, assim, porque a filha mandou, porque o médico mandou. Tipo, não, eles não estão ali porque querem, né? E acham que daí no final já tira os sorrisos e eles assim, nossa, eu achei que tu ia me tirar tudo. Achei que tu não ia deixar eu comer mais nada. Então, assim, é jogo de cintura, né? Tira um pouquinho aqui, mas deixa um pouquinho ali, sabe? Então, a gente vai indo, mas não é fácil. Não, e esse comercial que ela falou, se você quiser pesquisar, né? Ele segura a sacola do supermercado e depois aparece a cena ele pegando a neta no Exato. chão, né? E aí ele tá fazendo todos aqueles exercícios diários da vida dele, do dia a dia, sempre pensando Tendo um nesse objetivo. momento. E eu acho que isso muda a gente tem um objetivo, né? Sim. O que acontece muito na terceira idade? Perde-se o amor pela vida, perde-se os objetivos. Me aposentei, o que eu vou conquistar agora? Mas você pode criar. E esse comercial, ele fala um pouco Uhum. disso, né? Depois Não é surgiu nada vários tão vídeos extraordinário, também, né? Depois surgiu vários vídeos nessa temática, assim, também. É sempre bem legal de assistir, assim, porque... e até a gente, né? Então, como é que eu quero envelhecer, né? Eu quero ir no banheiro sozinha, Isso. eu quero, né, tipo, me levantar sozinha dessa cadeira, né? Então, coisinhas básicas, assim, que hoje a gente não dá muita importância, mas que lá pra frente a gente vai fazer toda a diferença. Doutora, e as patologias mais comuns da terceira idade, que são diabetes, né? A própria pressão alta, o colesterol alto, um pouco de artrose, artrite, enfim. Como é que a nutrição ela pode melhorar a vida desses pacientes para essas patologias que é tão comum, né, na terceira idade? Tanto a pressão alta quanto a diabetes, até o colesterol, né, que tu acabou citando, são doenças que a gente pode sim controlar, né, e reduzir o consumo de remédios, né, com alimentação. Então, tendo uma alimentação equilibrada, reduzir açúcares, né, carboidratos refinados, né, arroz branco, pão branco, ali do colesterol, né, as gorduras em imersão, né, gorduras trans, essas coisas são
alimentos que a gente consegue melhorar ali para frente os exames desse paciente, né? Então, isso trazer mais qualidade, né? Reduzir a concentração de alguns remédios, reduzir a quantidade, né? Então, isso vai trazer também um bem-estar para ele no dia a dia. E esse idoso, para ele poder chegar ao ponto de tirar uma medicação, né, ou reduzi-la, demora muito, assim, ele tem que estar muito aliado a esse profissional de nutrição, porque a diferença do remédio é que o remédio, ele remedia, ele é imediato. Você para de ter aquele sintoma, faz o exame, tá aqui, baixou o colesterol, Uhum. baixou a glicose. Mas o ideal é que você não tenha que precisar tomar tantos remédios de manhã, depois do almoço, enfim. E aí, essa mudança no estilo de vida requer um pouco mais de paciência. Como é que você faz com que o teu paciente ele se mantenha no plano alimentar, ele tenha essas consultas recorrentes? Porque vai também muito da inteligência emocional do profissional, né? Sim. E aí eu lido muito com aquela questão do nosso da nossa conquista imediata, né? Tipo, se eu comer um chocolate, eu vou ter aquela melhora imediata, aquela satisfação imediata, né? E com a nutrição, infelizmente, tanto quando a gente fala em emagrecimento, quando a gente fala nessas questões de melhorar os exames, é 3, 4 meses no mínimo, né? Pra gente ver esse resultado. E então, assim, tem que estar com o paciente ali firme e forte. Eu tenho alguns tipos de acompanhamento onde eu fico mais ligada no paciente ou na família, né? Ali quase que 24 horas, 7 dias na semana, né? Eu digo que eu pego na mão e não largo mais. Porque tem sim famílias, vai ter sim pacientes que vão precisar estar mais junto. Porque a gente mesmo, né? Tipo, tá triste, quer comer, tá feliz, quer comemorar, Isso. né? Então a alimentação, Aham. ela tá muito inclusa em todos esses momentos, né? Eu digo que às vezes eu trabalho com a parte mais difícil, que a gente, né, como nutricionista, trabalha com a parte mais difícil, que é a alimentação, porque tem tudo isso, né? É um aniversário ao redor de um bolo, né? Natal, Ano Novo, tudo tem a questão da alimentação. E é difícil, né? Então tem que estar sempre trazendo eles para essa motivação, né? Então, hoje eu fiz avaliação num paciente lá na clínica com a estagiária, e ela toma 27 remédios, 27 comprimidos, né? Então talvez eu vou ter que pegar ela e mostrar, ó, que vamos tentar reduzir esse, aquele com alimentação, assim, né? E mostrar para ela, olha só a quantidade. Então, eu acho que todos os dias tá relembrando isso, não tem uma receita de bolo, né? Mas acho que tá junto aí fazendo essa motivação. E você trabalha com alguma equipe multidisciplinar, por exemplo, algum médico na área da endocrinologia que possa ajudar? Porque essa consciência do paciente, às vezes há até um medo de parar de tomar o remédio, né? Sim. Principalmente na fase mais idosa, né? A minha mãe, por exemplo, vou citar ela porque ela é uma das pessoas que eu mais zelo e mais cuido em relação à alimentação, porque ela é uma pessoa que tem, né, essas patologias de uma ex-obesa, digamos assim. Minha mãe era bem gordinha, né, mais nova. E ela tá super bem, mas ainda tem uns detalhes. E eu falo, mas o médico dela reforça, entendeu? Uhum. Então, como é que você enxerga assim, esse paciente ele precisa só do nutricionista ou ele tem que ter esse acompanhamento em que você conversa com outros profissionais para ele não ficar preocupado de achar que, eu vou tirar um remédio e aí vou voltar a ficar Uhum. doente? Não, isso é seguro, né, doutora? Sim. Hoje eu vou dizer que eu não trabalho sozinha, é difícil eu nem lembro, conseguir lembrar de um paciente que eu atendi sozinha, né? Não tenho uma equipe fechada, né? Mas eu Uhum, tenho contatos com vários, principalmente geriatras, né? E aí os perfeito. geriatras conseguem fazer todo esse acompanhamento, mas no consultório também tem cardio, tem endócrino, né? Que tu citaste. Então a gente tem neuro também, né? Nas clínicas. Então acho que é muito importante essa troca, né? Então eu fui formada, assim, nessa questão do multi, né? Então, gosto muito de trabalhar com os outros profissionais, a gente aprende muito e tem aquela confiança de não estar sozinha, porque é isso mesmo, né? Tipo, não dá pra simplesmente eu pegar de um idoso e retirar a medicação, né? Porque Isso. acho que agora já tá bom. Não, tem que passar por um médico. Aqueles pacientes que vêm, por exemplo, com um geriatra, né? Ou com algum outro, uma especialidade e a medicação é alguma outra, eu peço sempre, né? Se eu não tenho contato direto com esse médico, peço que ela passe antes de retirar, né? Não faço isso, né, sozinha. Dá para ficar um trabalho bem legal, né, com todo mundo, para esse paciente ficar bem. E, assim, de uma forma mais lúdica, né? Eu sou uma vovozinha, tô em casa, tenho dificuldade para me levantar, por exemplo, tô com um diagnóstico de artrose. Existe alguma combinação de alimentos? E aí eu vou te pedir, assim, 3 alimentos legais para essa idosa colocar na sua dieta, dicas, né?
e ela melhorar, que essas dores vão diminuir, né? Ou diabetes, né? Como é que é o processo do meu alimento quando entra no meu organismo? Porque nós sabemos, porque é a nossa rotina, a nossa linha de estudo. Mas muitas vezes há uma dificuldade na compreensão, né? Então, fala aqui um pouquinho assim, quais são os alimentos que você geralmente indica para o teu paciente, as mudanças de hábito, o idoso, ele tem uma dificuldade para perceber que está com fome, uma dificuldade para perceber que está com sede. O que você mais fala no consultório para essa Eu classe? acho que, além de a gente focar em alimentos bem específicos, eu acho que a questão de mudanças de hábitos no geral, né? Então, o que eu mais falo, né, em consultório é mudança de hábitos saudáveis. Então, beber bastante água, né? Então, daí tem a dificuldade de não sentir sede, né? Então, ter ali o copo sempre à mão, né, uma garrafinha de água, e ir controlando. Então, tá ali fazendo seu crochêzinho, vendo, né, TV, alguma coisa, e vai dando uma bebidicada de água, né? Então, para melhorar a função de intestino, né? Melhorar a questão da hidratação, né? Tem N variáveis que a água, eu digo que a água é um remédio Com milagroso, certeza. né? Outra questão é se exercitar, né? Tentar ser mais ativo. Então, não ficar só sentadinho. Se tem possibilidade de fazer uma fisioterapia, ótimo. Se não, só um levanta e desce, levanta e desce, dá umas caminhadas. Fazer algum tipo de atividade, não ficar só sozinho. Isso, só sentado. Isso já melhora várias dores, já dá uma boa melhorada. Melhora a diabetes, né? Melhora a pressão. Tem muitos benefícios, né? E alimentação saudável no geral, né? Então, inclui fibras, né? Legumes, de preferência os grãos, né? Integrais, né? Os carboidratos integrais, né? E proteína, né? A proteína para idoso é uma questão bem importante, né? Se a gente for calcular, assim, é bem difícil a gente atingir a quantidade de proteína que a gente precisa no dia a dia. E para idoso, então, mais ainda. Eles têm uma modificação ali na questão da alimentação e acabam tendo uma preferência por lanches, né? Por café com leite e o pãozinho. Então, por eles vivem de café com leite e um pãozinho, uma bolacha, um bolinho talvez, né? É a variação deles. Então, café da manhã, lanche, janta é a mesma, né? Isso acaba reduzindo muito a quantidade de proteína, né? Então, se a gente conseguir melhorar esse aporte proteico, seja com uma suplementação ou seja com a própria alimentação, tá fazendo lanches menores e sendo eles mais proteicos, já vai ajudar bastante em tudo isso aí. E para esse idoso que tosse e tem dificuldade para engolir, né? Você tem alguma dica, né? Para poder facilitar, porque eles evitam a água porque dizem que se engasgam, né? Sim, também. A questão da disfagia, né, muito presente também nesse público, né? Aí, normalmente, eu trabalho com fonos, né? Se eu chego no paciente e ele ainda não tem uma avaliação com fono e eu já vejo isso, tem algumas coisas que já pela minha experiência, né? E trabalhar com fonos maravilhosas também, a gente acaba adquirindo, né? Então, já vejo se é com a água ou se é com algum tipo de alimento, já tento trocar, né? Mas eu sempre peço que tenha essa avaliação para essa fono nos ajudar. Porque muitas conseguem fazer exercícios e melhora é uma cartilagem, é uma musculatura, né, que a gente tem aqui, e acaba a gente perdendo, né, com o passar do tempo, né, com a idade mesmo. Tá? E com os exercícios com a fono melhora bastante, tá? Mas antes disso a gente faz todas umas adaptações, né? Tanto com os líquidos, fazer líquidos mais espessados, né? Então sucos mais grossinhos, tomar iogurte, né? Coisas que ficam mais grossinhas. Ou se é com algum alimento específico, também fazer essa modificação de consistência, né? Não são fáceis, né? De novo, é um público, né, que não é fácil aderir a essas modificações, né? Nem a gente, né? Tipo, quero comer o arroz soltinho ali, tranquila, não quero comer arroz pastoso, né? Mas muitas vezes é preciso. Outra coisa também que eu faço muito é então, trocar o tipo de carboidrato, né? Já que não vai dar para ser o arroz soltinho, então vamos comer massa, vamos comer batata, né? Para tentar que ainda seja o normal dele, né? Então, a gente vai fazendo. Então, eu digo que a fono vai lá, mexe na consistência e eu me viro com o cardápio, né? Tentar adaptar aí toda essa parte aí para ele aceitar melhor. E a questão do líquido em si, faz diferença eu tomar suco, chá, chimarrão, ou eu preciso tomar mesmo a água? Água, né? Eu priorizo água,
né, água natural, máximo saborizada ali com frutinhas, algum aroma assim, mas principalmente, de novo, né, para esse público, às vezes a gente precisa abrir mão de outras estratégias, porque não vai de jeito nenhum, né? Então, chega um adulto de 40 anos, eu digo, não, é água pura, né? Mas chega um vovozinho lá de 80 e tantos que eu vejo que não vai ter, então eu priorizo que ele de alguma forma se hidrate. Então, eu começo com a água, com chás claros, aí a gente vai para um suco também já mais... Com um pouco de fibra, né? Sem tirar o bagaço, Isso. assim, né? Já Não, aí ajuda um pouco. já é muito bom. Mas até mais diluído, assim, para que Aham, seja tipo, quase uma água saborizada, assim, tipo, vou indo aos poucos, né, para tá. tentar manter a água. Mas tem vezes que não vai mesmo, a gente tem que abrir mão de sucos e, né, fazer É. outra forma. Porque... Tudo é muito individual, né? Cada paciente é um mundo, é uma estratégia, e aí é muito importante essa empatia que tu tem com o teu paciente, né? E aí aquela vovozinha que ainda acha que, né, que pode estar no shape, que acha não, que pode estar no shape. Como é que eu posso emagrecer nessa idade um pouco mais avançada, já que, sei lá, vou dar um exemplo aqui, passei minha vida inteira no sobrepeso, mas agora eu quero corrigir. É possível? É sim, acho que sempre é tempo para a gente fazer modificações, né? Sempre vai ser benéfico a gente fazer certos tipos de modificação no nosso estilo de vida, né? Claro que a gente tem, principalmente mulheres, toda a parte hormonal, que vai ficar um pouquinho mais difícil, né? Mas temos sim, né? Então, de novo, né? Então, mudança de estilo de vida, é se tornar mais ativa, beber bastante água, né? Colocar alguns alimentos. Então, na minha consulta, eu sempre faço bem detalhado, né, todo dia desse paciente, né, da parte da alimentação, para tentar diagnosticar algum erro, alguma coisa que a gente possa ajustar, né. Normalmente são pacientes que passam longos períodos sem se alimentar, fazem o café da manhã, o almoço, depois passam um longo tempo, aí me dizem, ai, lá pelas umas 5 horas eu morro de fome, deu, né. Então, assim, ajustar isso, né, eu costumo dizer também que vamos primeiro organizar a casa para depois a gente ver ainda se precisa de alguma suplementação, se precisa de alguma outra coisa. Mas tem possibilidade sim, e eu acho que a gente sempre começa pelo básico, né? Então, ajustando a parte da alimentação, proteína, fibras, água, uma boa noite de sono, né? Então, o sono ajuda bastante, se exercitar, né? Então, acho que é por aí, mas sempre é hora de fazer aí mudanças de vida. E é comum realmente a gente desacelerar o metabolismo, assim, depois de uma certa idade? Eu não digo que essa frase seja 100% correta, mas também não está errada, né? Então, primeira coisa, o que eu fazia com 20 anos? Eu era super ativa, ia para lá, ia para cá, pegava ônibus, comia de uma forma. E hoje, com 40, 50 anos, o que eu faço? Só ando de carro, meu trabalho é mais sentado, né? Então, tem toda a questão do estilo de vida que muda, né? E às vezes a gente bota tudo a culpa no metabolismo, Sim. né? Mas tem também a questão de a gente se tornar mais idoso e, de novo, mulher ainda tem toda a parte hormonal que também acaba dificultando um pouquinho, né? Então, eu não acho que é 100% correta essa frase de dizer, botar só a culpa no metabolismo, né? Mas tem toda a questão do estilo de vida, né? Então, a gente pode sim ajudar, né? Mudando o nosso estilo de vida, né? Então, se tornando mais ativo, fazendo umas boas escolhas alimentares, né? E a gente consegue. E tem como eu estar numa idade mais avançada e não tirar o prazer de alguns alimentos, né? Porque tem muito essa questão em consultório, você falou no início. Ah, eu pensei que você ia tirar tudo de mim. Tá, mas como é que você trabalha esse equilíbrio? Você tira algumas coisas, mantém outras, faz algumas trocas? Como é que você trabalha isso no consultório? É bem como tu falaste, né? É bem individual, né? Então, já tive pacientes que o foco era bem bebida alcoólica, né? Então, então a gente mantém os petiscos assim, vamos trocar para alguns petiscos saudáveis e a gente mantém, em vez de 4 long necks por dia, uma long neck no dia. Então, fazer trocas, né? Porque eu sei que se eu tirar tudo, ele não vai, além de não fazer, nunca mais vai voltar, né? Então, eu preciso fazer essas trocas, né? Então, também já teve uma paciente que chegou com a questão do pré-diabetes bem alterada, né? Coisa daí, não, a gente vai precisar mudar bastante coisa, né? Então, o que é prioridade? Então, aqui, ó, isso aqui não, mas dá para fazer isso, coisa assim. Então, eu sempre tento fazer esse jogo de cintura, essas trocas, né? Porque o que eu defendo muito é essa questão do não ser restritivo, não fazer uma dieta mirabolante, muito fora da rotina desse paciente, porque eu entendo que a melhor dieta para ele é que ele faça,
né, a que ele vai realmente seguir, né? Eu não quero que o meu paciente siga uma dieta um mês e depois volte tudo da estaca zero, né? Eu quero que o paciente tenha aquela alimentação para o resto da vida, né? Então, trabalho com essa questão mais longeva, assim, né? Então, preciso fazer trocas, abrir mão que ele vai, sim, em alguns momentos, vai beber o vinho, vai beber uma cerveja, que é o que ele gosta, vai comer um docinho, mas trabalhar com que não pode ser exageros, não pode ser 4, 5, se é o que tá fazendo mal, não pode ser o pote inteiro de sorvete, né? Então, fazer aí alguns jogos, né? Então, é trabalhoso, mas é gratificante também. Olha que interessante que você falou, né? O paciente toma 4 cervejas ao dia. Ao dia. E aí eu fiquei aqui pensando, esse paciente que tá tomando 4 cervejinhas ao dia, né? Aí tem eu enxergo assim, porque a minha área é mais emocional, né? Esse trabalho comportamental, doutora, você ajuda essa pessoa a entender por que ela toma 4 cervejas ao dia? Porque às vezes, ó, gente, eu digo porque eu tenho filhos adultos já. Eu sou nova, mas eu tenho filhos adultos. E aí eu me pego assim, pensando sobre a vida, né? E agora os meus filhos vão arrumar namoradas e eu vou ficar sozinha. Então imagina uma pessoa que trabalhou uma vida inteira, hoje está aposentado, os filhos casados, o tal do ninho vazio, às vezes já é viúvo ou viúva, né? Não vê expectativa de arrumar alguém. E aí ele começa a colocar na cervejinha toda essa carência. Como é que é teu trabalho em relação a ajudar esse paciente a entender por que ele se comporta assim? Porque às vezes trocar as 4 cervejas por uma seja muito difícil para ele. E o gatilho não é só a cerveja, tem uma raiz ali, né? Sim. Esse paciente em especial, ele já pegou e já falou tudo o que sentia e que não sentia. Não precisei ir muito a fundo, mas É sim, uma terapia nutricional, tem quase. tudo isso, Eu não tenho essa formação da parte comportamental, mas eu me vejo muito usando ela, né? Já estudei um pouquinho, lendo artigos aqui, livros ali, me interessa bastante, porque muitas vezes eu me pego no consultório, até na casa dos pacientes que eu atendo a domicílio também, fazendo esse papel de psicóloga, né? Teve pacientes que já chegou a um ponto de eu dizer assim, ó, eu não tô mais aqui como nutricionista, eu tô como psicóloga. A senhora não quer? Dela, não, eu prefiro conversar contigo, né? Então, é difícil, assim, também não vou deixar ela, mas Claro. todo mês eu tento ali, né, dar um jeitinho, porque eu sei que ela vai se beneficiar muito mais com uma conversa com um profissional correto, né? Mas a gente é praticamente, como tu falou, né, uma terapia nutricional ali, porque a alimentação tá muito em volta do emocional, né? Se a gente tá feliz, a gente come, se a gente tá triste, a gente come ou bebe, enfim, né? A gente tem essa troca. O que eu tento muito é, tanto quando a gente fala em emagrecimento, quando esse paciente específico tinha já uma parte de saúde bem grave, né? É tentar com que ele entenda que aquelas 4 long necks não vão solucionar o problema dele, né? Que se eu briguei com meu namorado, né, hoje de manhã, e aí eu vou me enfiar dentro de um pote de sorvete depois de tarde, não vai trazer a solução para aquela briga, ou vai trazer ele de volta, né? Então, eu sempre tento fazer essa ligação com os pacientes, né? Que a gente tem que desfocar do alimento, né? Aí a gente tá falando de coisas emocionais, mas também tem muitos gatilhos de, por exemplo, toda vez que eu, sexta-feira de noite, sento pra ver Netflix, e aí eu tenho que ter um balde de pipoca, né? Por que sempre tem que ter um balde de pipoca? Não pode ser uma pipoca menor, não pode ser outro aperitivo, então a gente tem muitos gatilhos de... parece uma rodinha, assim, né? Que uma coisa leva a outra. Então, eu digo assim, a gente tem que pegar uma tesourinha e cortar, né? Tentar trocar por outras coisas, né? Quem sabe fazer isso no sábado de manhã, enfim, sei lá, de alguma forma tentar trocar. Então, a gente trabalha muito com a psicologia aí junto, né? E eu acho que isso aí é tão importante quanto o próprio plano alimentar. Porque entregar um plano alimentar para um paciente sem entender por que ele come aquilo, né? Ou deixa de comer outra coisa, né? Que às vezes a gente só fala da pessoa que come as coisas erradas. E o paciente que não gosta de pepino, que não gosta de salada, que não gosta de uma série de coisas, e você, meu Deus, como é que eu vou fazer a introdução alimentar disso, né? E eu falo assim porque eu conheço muita gente idosa, ajudo muita gente idosa, e eles têm uma dificuldade muito grande da mudança, assim, né? E o fato de procurar um nutricionista é um grande passo, né? Um grande passo na vida, para qualquer pessoa, na verdade, não só para o idoso, mas para o idoso eu acho que é bem importante.
E falar que você é nutricionista especialista em idoso, gente, isso aqui abre uma porta, assim, uma janela gigante para um mercado que não se fala muito, porque olha só que interessante, há uns dias atrás, eu estava conversando com alguns amigos, né? Aí todo mundo falando assim, não, porque isso aqui é emagrecimento, nutricionista. Eu disse, gente, olha só, nutrição hoje é que nem médico. Tem o endocrinologista, tem o cardiologista, tem o gastro, várias áreas. Cada pedacinho do corpo tem uma pessoa que se especializa. Então, a nutrição não é só para a gente emagrecer. É para a gente mudar o estilo de vida. Se você está com dificuldade, por exemplo, de um filho teu autista, né? Na alimentação, porque ele tem seletividade alimentar, procura um nutricionista especialista em psiquiatria nutricional. Já tem gente formado nisso, entendeu? E aí as áreas são infinitas, né? E aí falando um pouquinho até dessa questão do pensamento, assim, de trocar o mindset, né? O idoso, ele tem essa dificuldade, mas muitos estão bem diferentes. E aí, quando eu preciso ter uma longevidade, o que eu preciso melhorar na minha rotina para eu me ver com 120 anos, doutora? Né? Hoje a genética está aí, a gente chama hoje de epigenética, porque se descobriu que os nossos genes, eles podem se modificar por meio de uma mudança na alimentação. O nutriente, gente, ele entra no DNA da pessoa e ele diz assim, ó, a partir de hoje, nem as suas próximas gerações vão ter essa doença mais, por causa de combinação de compostos bioativos que muda esse gene. Então, minha pergunta para você né, não precisa falar de epigenética, mas assim, como é que você enxerga essa nutrição de precisão, que se eu estou me preparando para ser mãe, ou que as minhas próximas gerações não tenham a mesma doença que eu tive, né? A importância da nutrição nisso tudo, sabe? Sim. Eu acho que é como a gente já vem falando, assim, ao longo do programa, né? Tipo, não tem uma fórmula de bolo, né? Mas tem aquele básico bem feito que a gente deve seguir, né? E quanto mais cedo a gente começar, melhor. Porque a gente sabe que a partir dos 25, 30 anos, a gente já começa com queda do colágeno, né? Já tem que fazer os botoxinhos. A redução de musculatura, né? Então, a gente precisa fazer toda essa bagagem já ali com 25, 30 anos, né? Com 25 anos, quem é que pensava em como é que eu quero envelhecer, como é que, né? Pois é. Então, a gente já tem que estar pensando, né? Então, desde ali, né, se questionar como é que a gente quer envelhecer, né? Tem até uma médica ginecologista que, às vezes eu vejo algumas palestras dela que ela fala que ela quer ser a vozinha do bailinho, a rainha do bailinho, né? Que ela quer estar lá dançando, que ela quer estar participando das coisas. Então, pensar de como é que a gente quer envelhecer para estar fazendo essa poupança, né? Uma mãe, né? Uma mulher que queira gestar, né? Então, como é que quer criar essa criança, né? Como é que vai se alimentar antes, durante a gravidez e depois para estar passando para esse filho, para essa criança também, né, para estar aí desenvolvendo aí uma boa vida, né, uma longevidade para a gente ir mais além. E essa questão de chegar nos 100 anos, você acha possível com mudança de hábitos, assim, a nutrição tem um papel importante? Sim, muito, né? Até esse final de semana, agora passado, eu tava dando aula para uma turma de cuidadores e eu tava justamente falando sobre isso, né? Sobre como mudou a nossa pirâmide etária, né? Não tá Sim. mais em formato de pirâmide, né? É. E aí, quais são os motivos, né? E muito é isso, né? De hoje em dia, a gente já tem muito acesso à saúde, a gente já tem muito acesso tanto à prevenção quanto a curas, né? E a nutrição, ela tá aí no meio de tudo isso. Né? Então, a gente tendo uma boa alimentação desde de criança, né, de bebê, enfim, mas ao longo da vida, né, bem, não teve ali quando criança, comia umas bobagens, coisas, mas adolescente, enfim, qualquer momento da vida que a gente consiga já ter essa mudança de hábitos, né, então, se exercitar, né, uma boa alimentação, tudo mais. Não existe um alimento único, né, vilão, assim como não existe um alimento único que vai nos salvar. Então, reduzir aquelas coisas que a gente sabe que faz mal e tudo aquilo que a gente sabe que é bom para nossa saúde, na parte de alimentação, a gente está introduzindo o mais rápido e mais frequente no nosso dia a dia, né? Então, tomar uma tacinha de vinho no final de semana, comer um salamezinho no café da manhã, não tem problema. Não tem problema. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas dietas restritivas que se fala muito na internet e de forma rasa. Como é que você trabalha isso no dia a dia, né? Eu preciso ter
você até usou um tema quando a gente combinou, né, o nosso roteiro, sem neura, né? Dieta sem neura, nutrição sem neura. Como é que tu faz isso no teu consultório? Como é que tu equilibra, assim, para o pessoal que tá preocupado com tal alimento? Ah, não posso comer mais glúten, doutora. Então, faça uma dieta sem glúten para mim. Aí você, calma aí, vamos conversar aqui com calma, né? Agora, né, que passou a pandemia, a gente não usa mais as máscaras, eu preciso me policiar muito, né, pra não fazer caras e bocas quando os pacientes chegam com esse tipo de comentário, né, mas brincadeiras à parte. Acabou ficando um pouquinho mais difícil, todo mundo tem muito acesso hoje e muito acesso a informações muitas vezes erradas, né, às vezes não tá tão errada, mas como tu disse, tá rasa, né, e aí a gente como profissional de saúde precisa aprofundar mais isso, né? Então, é perigoso todo esse acesso que o pessoal tá tendo, né? Cada vez é uma coisa da moda, né? Então, tem que estar sempre atento o que o Fantástico botou, o que o Globo Repórter tá... Na segunda-feira eu vou precisar estar falando sobre isso, né? Porque vai vir alguma coisa diferente na segunda-feira, né? E a gente tem que estar preparado para isso, né? Então, não sou adepta a dietas restritivas, né? Eu chego no meu consultório, alguém pega e me diz, quanto eu adoro, né, que eu diga quanto eu vou perder em um mês. Assim, olha, teoricamente, o saudável é esse, mas eu posso te dar uma dieta que tu vai emagrecer em um mês, tu pode perder 15 quilos. É saudável? Não é, né? Então, a internet vende muito isso, né? Então, tem que estar sempre preparado para mostrar o que é saudável, o que não é, em que ponto. Já chega muito para mim, já chega muitos pacientes que já tentaram 3, 4 vezes, com várias nutricionistas, vários médicos, vários tipos já chegaram para mim depois, né? Porque já não aguentam mais e já viram que não funciona, né? Então, de novo, para mim, a melhor dieta é aquela que tu vai fazer, aquela que vai ser a tua da vida, né? Sim. Tinha um tempo que eu falava muito, eu quero ser a tua última nutricionista, né? Eu quero que a dieta que eu passe para ti, o estilo de vida que eu passe para ti, seja o que tu vai seguir pro resto da vida. Né? Então, ensinar toda essa parte, né? E quando a gente fala no público idoso, acaba se tornando muito perigoso, né? Esse tipo de dieta muito restritiva. Eles já têm uma restrição por si só, de não comer certos alimentos, principalmente a proteína, por ter dificuldade de mastigar, engolir, sim, né? E aí pegar alguma dieta com uma falta de informação ainda e restringir mais ainda, se torna bem pior. Ou pega uma pessoa mais jovem, né? Toda essa poupancinha que a gente deveria estar fazendo de uma vida saudável, tá ali fazendo uma redução, uma restrição muito forte, né? E aí, quando chega para mim, a gente já tem várias dificuldades nesse emagrecimento, porque teve uma mudança aí no metabolismo com dietas erradas, né? E essa coisa do emagrecer muito em pouco tempo, geralmente a pessoa engorda tudo de novo. Né? Não é para sempre. Porque não mudou o estilo de vida, né? Tu não entrou numa academia, tu não achou um esporte que você goste, né? Porque tem muito disso, tem que gostar. Sim. Se você gosta de dançar, faz só aula de dança, entendeu? Se você gosta de piscina, faz só hidratação. Tudo bem, a musculação é muito importante, mas nem todo mundo consegue. Uhum. Então, só em estar se mexendo, tá fazendo um movimento. Eu assisti uma palestra uma vez, num congresso de nutrição em São Paulo, que ele falou assim, cada passo importa. Se tu vai varrer a casa, já é um movimento. Se você vai lá fora jogar o lixo, já é outro movimento. Então, a gente fica muito condicionado a achar que eu tenho que me deslocar para a academia, fazer 1 hora de musculação para poder eu verdadeiramente me considerar uma pessoa não sedentária. Mas tudo que você faz dentro de casa, agora sim, não é só varrer ali por 30 minutos, né? Você tem que fazer uma série de coisas para poder você juntar, somar e dizer assim, não, eu passei o dia me movimentando. Tem um documentário no Netflix, eu não sei nem se já saiu, chamado Zonas Azuis, né? Sim. E daí ele tem 8 capítulos. Aí um deles fala sobre essa questão do movimento. E aí eles foram estudar áreas do mundo que as pessoas vivem 100 anos. E uma das coisas era lá na Sardenha, que o pessoal sobe e desce as ladeiras para ir ao supermercado, para ir na farmácia, para ir na feira. E aí, sem perceber, a pessoa estava fazendo exercício, né? E as perninhas lá da idosa subindo e descendo ali as ruas, as arruelas. Então, é isso, né? Eu acho que essa questão do movimento é super importante. Se tornar ativo, né? Se tornar ativo, e aí, quem quer perder peso depois de 60 anos, precisa suplementar ou dá para conseguir tudo isso só com a alimentação?
Então, vai depender muito de caso para caso, né? Normalmente, sim, a gente precisa fazer uma suplementação de proteína, de vitamina D, de cálcio, né? Algumas questões, mas eu tento sempre alinhar primeiro a alimentação e aí, se precisa, a gente abre mão aí de alguma coisa de suplementação, tá? Mas pela prática, sim, normalmente sim, a gente precisa suplementar. E quais são os nutrientes mais importantes, assim, quando se trata de suplementação? Porque hoje tem muitos suplementos. Eu posso ir numa farmácia e comprar vitaminas de A a Z. Não é para comprar, viu, gente? É para ir na nutricionista, que ela vai fazer os exames e vai descobrir o que você precisa. Mas quais seriam os mais, assim, recorrentes que hoje a sociedade, ela carece, né? Porque Uhum. tem algumas regiões no Brasil, aqui no sul nem tanto, porque como é uma região mais vulcânica, então tem muito mineral na terra, né? Até nesse mesmo congresso eu assisti um agrônomo falando que os alimentos na região sul do país são mais ricos, porque existe muita rocha e aí as raízes dessas plantas conseguem sugar da terra bastante magnésio, bastante zinco, né? Às vezes até selênio, vanádio, que é bom para diabetes, né? Entre outros. Mas quando você vai, por exemplo, para o norte e nordeste, o solo é muito seco, muito arenoso, então as plantações elas são mais pobres, né? Então tem muito mamão, muito melão, mas eles não estão tão nutritivos quando você vai para um laboratório e fazem os testes. E aí eu queria perguntar, depois de ter enrolado isso tudo, perguntar a você quais são os nutrientes que um idoso, por exemplo, não pode deixar de suplementar. Porque se faltar, ele pode ter algum tipo de doença, né? Uhum. É muito assim como o solo, né? Nosso Brasil, que ele é muito grande, né? Então, no norte é bem diferente do sul, enfim. Cada pessoa e cada momento da vida também vai ter algum tipo de suplementação, algum tipo de nutriente que a gente vai precisar. Mas, basicamente, assim, em idosos, o que eu vejo, assim, dos micronutrientes, assim, é ômega, vitamina D, cálcio, né? Esses são os básicos, assim, né? Que a gente precisa estar prestando bem atenção. E alimentar a proteína, né? Então. E o ômega 3, por exemplo, é importante para o nosso cérebro, né? Porque ele se alimenta de gordura. Você acha que hoje as incidências de Alzheimer, por exemplo, elas podem ser diminuídas por conta de uma nutrição de qualidade? Acho que sim, né? A gente não tem ainda tudo, né? Agora estava chegando aqui, estava vendo que saiu alguma reportagem hoje ao meio-dia, ainda nem vi direito, mas inclusive do estudo feito aqui em Porto Alegre, né? Quero até depois dar uma olhada, assim. Então, a gente ainda não sabe 100%, mas eu acredito que todas essas doenças, assim, né, nível sistema nervoso central, assim, uma boa alimentação, e aí não é uma alimentação que vai começar ali quando a gente é bebê, quando a gente Sim. nasce, né? É uma alimentação que vai começar com nossas avós, com a mãe, enfim, então é toda uma geração, né, que a gente precisa estar mudando. Então, quem sabe eu iniciar para daí a minha filha, a minha neta, enfim, se beneficiar, né? Claro que, né, tendo uma vida inteira de vida saudável, enfim, a gente pode retardar ou ter até uma questão mais leve, né, daquela doença que a gente pode ter vindo com ela geneticamente, né? Mas então eu acredito muito, assim, esses tempos eu até estava pensando, assim, como seria o meu fim de vida, né, olhando para alguns pacientes, né, daí eu pensei, meu avô morreu assim, minha avó tá ali, minha avó tá ali, né, pensando, assim, como é que seria. Acho que não vai ser para essa parte de demência, porque todos eles foram muito longevos, assim, e super bem, né, então, mas eu fiquei, assim, um pouco me questionando como é que seria, né, então pensar, né, como é que a gente quer, de novo, né, como é que a gente quer envelhecer e o que a gente pode mudar. Eu acho que sempre benéfico tá mudando aí. Eu acho que você vai se deparar, e aí isso é baseado nos meus estudos, né? Daqui a uns 20 anos é que você vai se deparar com pacientes talvez mais graves do que os atuais. Eu falo porque, assim, ó, ao longo dos últimos 100 anos, o idoso de hoje comia melhor, jovem, do que o jovem que está hoje, e aí quando chegar na fase idosa, né? Com certeza. Enfim. Então, a indústria alimentícia, ela mudou muito nos últimos 100 anos. Ali, entre 1920 e 1930, entrou, né, entrou, assim, digamos assim, com muita força os alimentos
prontos, porque as mulheres estavam indo para o mercado de trabalho. Foi bem na época da Revolução Industrial. E aí, esses alimentos prontos, eles faziam o quê, né? A propaganda era muito assim, rico em vitaminas e minerais, o todinho, o danoninho, até o Cheetos tinha isso na embalagem. Aí, depois dos anos 2000, é que começaram a estudar esses alimentos industrializados e viram que tinha muito aditivo, que fazia mal, muito conservante, que fazia mal, glutamato monossódico, que já é provado que causa câncer, né? Se você consome ele uma vida inteira, é um gatilho para você ter um câncer de intestino, de colo, né? Então, o idoso de hoje não comia esses alimentos industrializados. Eu comia. Eu tenho 40, então meu lanchinho na escola era um todinho com um pacotinho de Cheetos, aquele de bolinha que nem existe mais. É um amarelo. E aí meu pai achava que estava acertando, porque ele via na propaganda que era alimento saudável. É tanto que eu tenho muitos processos alérgicos, não mais hoje porque eu corrigi com a nutrição, né? Consegui reverter muita coisa. Eu tirei o alimento, depois eu reintroduzi e percebi que eu não tinha mais os sintomas. Mas eu tinha muita alergia, eu só vivia gripada, eu só vivia com rinite, eu só vivia com gripe. A minha gripe eu passava uma semana na cama, doente. E a nutrição transformou isso, porque eu fiz modulação no meu intestino, melhorei, mas eu tenho que cuidar dos meus filhos, porque muito facilmente eles passam no McDonald's e comem um sanduíche com refrigerante e batata frita. E eu fico, não pode, não sei o que, uma vez por mês, né? Então, a próxima geração, doutora, que for seu paciente daqui a 20 anos, é que vai ser esse paciente que vai estar cheio de doenças neurodegenerativas, porque já está provado que o alimento industrializado, ele detona o nosso cérebro, entendeu? Então, apesar de ainda ter um diabético e um colesterol alto hoje no seu consultório, ainda não é tanto. Sim. No futuro, vão ter muito mais patologias. E tudo por conta dessa dieta horrível ocidental que a gente come aqui, entendeu? Sim, verdade. Não tem como. Eu entrevistei uma terapeuta capilar, e ela passou 15 anos na China. E ela falou que lá você anda na rua assim, você não vê farmácia. A Tati. Não vê farmácia. E aí ela começou a se questionar e tal, por quê? Porque eles estão muito à frente de nós. O remédio deles são os chás, entendeu? A alimentação deles é rica em peixe e arroz, entendeu? E muitos folhosos, né? E aí, para você comprar um remédio, você tem que ir ao médico, e o médico... você já sai do hospital com a medicação. Então, não tem esse negócio de eu ir na esquina aqui e comprar por conta própria um remédio para dor de cabeça. Sim. Não tem, certo? Então, infelizmente, a gente tem que trabalhar com isso, né, doutora? Sim. Com esse automedicação, né? Autoavaliação, vou no Instagram e vejo o que é bom, e aí eu já sei até a doença, né? Uns que chegou para mim era um gurizão, assim, né? Sempre eu tenho uns que chegam assim, pede exames, a senhora dá suplementação, sei que assim, quando já chega assim, já sabe, né, que, gente, tá bom. Mas teve um que foi muito engraçado, né, que ele chegou pra mim e perguntou, já deu alguns sintomas, assim, porque eu me sinto desmotivado, porque isso, que aquilo, preciso de mais energia, que remédio que tu me dá? Deu assim, olha, isso por mensagem, deu assim, olha, preciso, né, fazer uma consulta, preciso ver a tua alimentação, né, tudo mais, né. Aí ele insistia, ele queria um nome, sabe? Ele não queria uma consulta e tal. E aí eu insistindo que eu não podia nem passar uma medicação, muito menos ali sem conhecer o caso, sem conhecer ele, né? Eu sei que ele ainda se deu o trabalho de me dar o retorno, dizendo que ele foi na farmácia, a farmacêutica deu pra ele algum remédio, né? Alguma vitamina dessas de A a Z, né? E aí, claro que ele queria saber a minha opinião, né? E aí eu disse assim, se era isso que tu queria, gastar dinheiro, né? E sem mudar teus hábitos, parabéns, tu conseguiu, né? Mas assim, tá muito isso, né? Tipo, a gente tem aí que é farmácia em todas as esquinas, Exato, né? Tá muito vinculado assim, quero um remédio, quero uma medicação, quero uma suplementação, alguma coisa, sem mudar todo o nosso estilo de vida, né? Eu sou muito assim, eu fico sofrendo até eu não aguentar mais. Cólica, dor de cabeça. Não tem quem faça eu tomar um remédio, a não ser que eu esteja assim nas últimas. Eu também. Eu tomo banho gelado, não passou. Aí eu vou dormir, não passou. Tipo, dor de cabeça, enxaqueca, né? Bebe 3 litros de água de uma vez. Aí eu tomo um remédio, um Dorflex, né? Sou igual.
Mas é olha, muito difícil eu tomar remédio, muito início difícil. de fevereiro eu tive uma intoxicação alimentar. Eu fiquei 3 dias mal em casa. Meu namorado tava assim, ó, se tu não parar hoje, eu vou te levar no médico. Assim, eu não quero ir pra uma emergência. Não quero. Ai. Doutora, a gente já está partindo para o final. Uma horinha de conversa passa muito rápido, né? Passou rápido. E aí, geralmente, no finalzinho da nossa entrevista, a gente pede alguma indicação, né? Não sei se você tem um livro, né? Nessa questão mais de longevidade, né? Como eu envelhecer de forma saudável. Ou até um documentário, um filme, uma série. O que você achar melhor que possa contribuir para quem te assistiu até o final aqui. Uhum. Acho que documentário, né, o que tu citaste ali, acho que ainda tá assim no Netflix, assim, esse documentário é bem legal, né, muito bom mesmo de assistir, eu já assisti, vi alguns podcasts falando dele, então é bem legal, assim, porque, claro, a gente não consegue reproduzir 100%, né, porque, se imagina, se dentro do Brasil a gente já tem essa diversidade, imagina um outro continente, né, então vai ter muitas coisas que a gente não vai conseguir reproduzir 100%, né, ter todos os nutrientes que uma dieta deles tem e tudo mais, mas tudo que a gente conseguir pegar ali é sempre benéfico, né? E um livro também que eu gosto muito é o livro O Peso das Dietas, né? Da Sofia Deran. Não sei falar direito o sobrenome, né? Então, acho que fala muito, assim, sobre não ter esse radicalismo, né? Então, fala de uma forma mais abrandada, assim, do que a gente deve seguir, o que a gente deve implementar na nossa dieta, no nosso dia a dia, assim. Então, eu gosto bastante, assim, do conteúdo dela, acho também bem legal. Vai aparecer, para quem não conseguiu anotar, aqui na descrição do vídeo, o livro e a autora, tá? Doutora, muito obrigada pelo seu tempo, foi muito rico, eu acho que a gente vai ajudar muita gente, tem uma galera aí que é da terceira idade que nos assiste, né? A gente hoje está praticamente no Brasil inteiro, eu já vejo muitos comentários assim, recebi esses dias de Belém, de Natal, de Salvador, de São Paulo, aqui do Rio Grande do Sul tem bastante, tem uns amigos nos Estados Unidos, ali em Orlando, que já assistem, então... Quem estiver assistindo e conhecer uma pessoa idosa que precisa de umas dicas legais, entender que não é o fim do mundo envelhecer, pelo contrário, dá para envelhecer muito bem, com bons hábitos. Assista, indique, compartilha, tá? Dá o seu like. Muito obrigada mais uma vez, doutora. Eu que agradeço e acho que além do quem quer, né, tem um amigo, um parente aí idoso, né, e gostaria de dar essas informações, quem também gostaria de envelhecer de uma forma, né, mais saudável, longeva, acho que vale a pena aí, essa conversa foi muito legal. Obrigada. Vai aparecer o Instagram da doutora Maria Luísa e eu acho que é isso aí, gente. Obrigada por ter ficado até o final. Semana que vem eu tô aqui de novo. Tchau!